Salve, rapaziada, Bitricolor para mais um vídeo aí. Vamos reagir à análise aí do empate hoje no Choque Rei, no Allianz Parque, São Paulo 0, Palmeiras 0 também. Vamos lá. Desse jogo, dá para dizer, Mauro, que pela postura, os dois times entraram em campo para não perder, para não saírem derrotados de um clássico já no começo do ano, Mauro? Boa tarde. Eu acho que sim, o jogo foi um jogo muito pobre, né? Pouquíssimas chances de gol, chances claras muito raras. A preocupação em evitar a derrota era evidente. E acho que assim, é até mais compreensível o São Paulo com esse comportamento por várias razões, né? Jogou como visitante, sem torcida toda do Palmeiras. O São Paulo está remontando seu time. O Palmeiras teve baixas importantes no ano passado para cá, mas mantém aí todo o seu elenco, né? Com exceção de 2 jogadores que saíram, eram importantes, mas as mudanças do São Paulo são muito maiores, né? O São Paulo mudou um goleiro, tem o David, os jogadores que estão vindo do banco, a zaga que se firmou agora, a volta do Arboleda. Então você tem um São Paulo bem mudado. Se pegar as últimas escalações do São Paulo no Brasileiro do ano passado, né, as últimas partidas da temporada de 2022, tem várias mudanças. Tem um São Paulo que está passando por reformulação. Então jogar num estádio onde normalmente ele perde e conseguir até dominar trechos do jogo, conseguiu ser melhor alguns trechos, empatar, acho que o São Paulo acabou sendo interessante. Em que sentido? É um ponto e um pouco mais de confiança no sentido de seguir, tentando aprimorar o time, não tendo perdido. No local, por exemplo, ele tomou de 4-0 na final do Campeonato Paulista do ano passado, né? E perdeu nos últimos jogos, porque perdeu também pela Copa do Brasil, né? Quando acabou ganhando a vaga dos pênaltis. Então, acho que para o São Paulo acabou sendo bom, um jogo muito fraco, muito ruim. A gente até comentava aqui antes, né? O Bernardo comentava aqui do meu lado sobre a dificuldade de acompanhar Arsenal 3, Manchester United 2, depois desse tipo de jogo. Eu acho que essa é uma discussão que precisa também se acentuar, né? Com relação aos times, aos técnicos aqui no Brasil. A diferença fundamental num jogo como aquele, se busca a vitória. Os dois times querem vencer. Os dois times querem vencer. O mandante, mesmo com uma vantagem muito grande, que o empate não seria ruim para o Arsenal, ele busca a vitória até o final e martela o adversário até fazer o terceiro gol, e faz o terceiro gol. E o United também fez 1-0, foi buscar empate, não teve forças e capacidade para vencer o jogo, mas não entrou para empatar não. Então, se nesse jogo entra para empatar, os dois entram para empatar, nitidamente, assim, achando... Não que não queiram vencer, quer vencer, mas acha o empate maneiro, legal. Assim, empatar, tá legal. É o contrário do que acontece em jogos como esse da Premier League. Claro que isso não é uma regra fixa, existem exceções, mas esse conceito que precisa entrar no futebol brasileiro. Os técnicos, os times têm que ter mais ambição pela vitória, lutar pela vitória até a última gota de suor, até as últimas forças. Isso nem sempre é visto. Há uma certa até acomodação em dado momento com relação a um resultado que não é ruim, não perdi, tá bom, vamos embora. Isso gera um jogo tão pobre como esse que vimos hoje. Quem assistiu à Premier League hoje cedo, esse jogo que o Mauro citou, Arsenal e Manchester United, e depois teve que assistir São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, esse 0-0, eu digo teve porque às vezes é um torcedor muito apaixonado, não quer perder nada, e agora o futebol está voltando, então você fica às vezes naquela expectativa, e a gente que trabalha com futebol, a gente é obrigado também a assistir, o jogo sendo bom ou ruim, mas entra numa depressão, não é, Bernardo Ramos? Muito boa noite, bem-vindo aqui ao Canelada. Não foi assim aquele jogo no Allianz Parque, a sua avaliação desse empate, 0 para o Palmeiras, 0 para o São Paulo, Bernardo Ramos. Você quer que eu fale sobre o quê? Sobre o jogo que terminou há pouco, sobre o United e Arsenal? Não, é melhor, vamos focar aqui em São Paulo e Palmeiras. Entendeu? Depois a gente pode estender o debate para futebol internacional. Vamos lá, porque é pelo seguinte, cara, esse jogo aí me lembrou muito, acho que foi um jogo de 2018 no Pacaembu. O Mauro se lembra bem desse jogo, ele fala sobre esse jogo. 1-0, gol de Carlos Eduardo. Isso, um jogo parecia jogo de futebol americano, né? Aqueles ruins de futebol americano, né? Que o cara fica dando um punch, que é aquele chutão para um lado, chutão para o outro, chutão para um lado, chutão para o outro. Foi mais ou menos o que a gente viu hoje no Allianz Parque, cara. A gente não viu muita coisa de futebol, não. Eu sei que haverá vários analistas aí que vão enxergar algumas coisas, né, em relação a esse jogo, mas não consigo tirar muita coisa não, viu, Pedro? Assim, fica difícil até fazer uma análise mais apurada de um jogo que não apresentou variações de jogo, né? Eu acho importante ali para o Rogério Ceni observar alguns conceitos, né? Por exemplo, como o Rodrigo Nestor jogando ali no meio de campo, ao lado do Mendes, né? Um jogador que fez um bom jogo na Copa do Mundo. É bom a gente botar as coisas nos seus devidos lugares, né? Porque tem muita gente falando, não, fez uma grande Copa do Mundo. O Equador fez 3 jogos na Copa. O primeiro contra o Catar não conta, tá certo?
Aí ele fez um bom jogo contra a Holanda, ele não jogou contra o Senegal o terceiro jogo. Então ele fez ali um bom jogo, ele vem do Independiente Del Valle, que é um clube que trabalha bem a sua base e tal, aquela coisa toda, estava no futebol dos Estados Unidos, isso aponta para uma demora até para o jogador readquirir uma forma mais competitiva até, né? Uma liga que é mais competitiva que a Liga Brasileira. Dentre outros fatores, é por isso que eu sou terminantemente contra a vinda, por exemplo, do Luiz Henrique para dirigir a seleção brasileira. Porque as pessoas se acostumam com esse tipo de jogo que a gente viu hoje, e aí o camarada chega assim, quando o Luiz Henrique, suponhamos que o Luiz Henrique amanhã comece a comandar a seleção brasileira. A primeira saída de bola que ele tentar, diferente, mais elaborada, tal, os caras vão falar assim, não, é o Fernando Diniz que fala espanhol. Até num tom pejorativo ao Fernando Diniz, que é um técnico que tenta fazer coisas diferentes no futebol brasileiro, né? Primeira vez que ele colocar o Casemiro para jogar como zagueiro, como ele fez com o Rodri na Copa do Mundo, e o Ten Hag fez isso com o Casemiro no jogo contra o Burnley, ou seja, um adversário mais fraco ali do United, e o Casemiro jogou pra caramba. Fala, mas sem 5, como se houvesse isso no futebol, por isso que eu tô espiando aqui, sem um 5 não dá pra jogar. Primeiro jogo contra a Argentina, perde para a Argentina, como se não fosse uma coisa corriqueira, normal, de um clássico, né? Não entendeu o espírito da amarelinha, porque afinal de contas, ganhar é bom, da Argentina melhor ainda. Então sou contra. Chama um técnico brasileiro aí, cara. Eu vou abrir a campanha, hoje é dia 22, né, de janeiro. Hernanes no comando técnico da seleção brasileira. Porque as coletivas serão mais divertidas, pelo menos, entendeu? Porque vem um técnico assim com uma cabeça diferente e tal, vão cornetear pra caramba. Então é esse o tipo de futebol com o qual a gente está acostumado. E em que pese o fato de ser ainda um duelo de início de temporada, e as equipes estão ainda buscando ali os seus melhores ajustes e tal. Acho que isso vale, como o Mauro falou, mais para o São Paulo, né? Para o Rogério observar algumas alternativas que ele tem no elenco dele. O Mauro Betting está nos acompanhando. Eu acho que ainda é um começo de temporada ainda assim, né? São poucos jogos e tudo mais. No caso, como eu falei há pouco, São Paulo com muitas mudanças, o Palmeiras com 2 baixas importantes. Mas acho que a questão dos jogos em si passa por essa digamos assim, tolerância geral que nós temos com jogos ruins. Nós temos muita tolerância com jogos ruins. O Bernardo citou aqui que alguns vão enxergar virtudes e qualidades nesse jogo, porque existe uma tropa de choque de defensores de técnicos brasileiros. Na mídia brasileira está cheio deles. Geralmente são analistas táticos, né? São muito mais isso do que jornalistas. Alguns nem jornalistas são analistas táticos. E eles sempre procuram uma virtude. Para quê? Para passar pano, para não botar o dedo na ferida, para não criticar um jogo ruim, um jogo que poderia ser bom. O que faltou para esse jogo ser bom? Um pouco mais de ousadia, um pouco mais de desejo pela vitória, times buscando o ataque e não tão preocupados em evitar que o adversário chegue à sua defesa. O Endrick fez um grande jogo? Não fez, mas não sei se vocês concordam comigo, acho assim que ele fica ali, é um garoto, 16 anos, então ele está jogando no meio dos adultos há pouco tempo, então tem uma adaptação, é outro tipo de jogo, é outro tipo de adversário, os caras são muito mais experientes que ele, uma série de situações que ele vai aprender com o tempo. Mas fica muito isolado, não tem aproximação, não tem jogada, não tem uma tabela, não tem uma jogada em velocidade. Num raro momento que ele conseguiu se desvencilhar, ele fez o passe para o gol impedido, que foi anulado do Rony. Mas acaba sendo super aproveitado. Por quê? Porque é aquilo. O Palmeiras, quando pressiona a saída de bola do Palmeiras, sai jogando lá de trás, não. Percebe que não tem saída, volta no Everton, quebra lá na frente e vê o que acontece. É sempre assim. E o São Paulo, acho que o mais aceitável, porque, como eu falei, vou repetir para ser bem claro, para não ficar dúvida nenhuma. O São Paulo está reformulando seu time. O Palmeiras teve baixas que fazem muita falta. É claro que cai a qualidade do time, tecnicamente, a quantidade de chances criadas, sem o Scarpa especialmente, que era o cara que mais criava situações de gol contra os adversários do Palmeiras. Mas acho que não justifica jogar dessa maneira tão pobre. Os dois times, o Palmeiras mais ainda. E a gente tolera isso. Alguém vai estar, em algum lugar, nesse momento, alguém está elogiando. Que jogão, hein? Jogão tático, times estudando o jogo, tal. Movimentação dos atacantes. O homem terminal, dessa vez, estava... O último terço estava bombando. E amplitude, mano. Aí você vê uma pseudo-erudição, como eu digo sempre, com um palavreado de um vocabulário aí tolo, né? Com aquelas expressões do Tite, de outros, que na verdade é uma grande cortina de fumaça para esconder o seguinte: o jogo foi ruim. E tem que haver mais preocupação com a qualidade. O camarada que liga a TV, ou vai na internet, para ouvir pelo rádio, o que for, ele espera um bom jogo, ele quer acompanhar um bom jogo. E ele percebeu, o jogo foi ruim. Quer dizer, ninguém vai ao cinema ver um filme ruim. Se você vai ver um filme ruim, você reclama. Pô, que porcaria esse filme, hein? Você não recomenda. Fala para amigo, ele não vai não, só que você não gosta do cara. Vai que é bom. Você quer botar o cara na podre, porque senão você vai querer, não é bom. Aí
mesma coisa, um filme que está em streaming, uma série, ninguém recomenda coisas ruins. Um restaurante né? ruim. Restaurante ruim, vai lá que a pizza é uma porcaria, como que você vai se aborrecer? Não, você não vai recomendar. Agora, o futebol, você só vai saber, não tem como alguém te antecipar, né? Ah, o jogo será ruim. Você tem sempre, como disse o Pedro, a esperança de que vai ser um bom jogo. E aí é um jogo fraco, isso acontece tantas vezes há anos, e o que eu falo, há uma tolerância com isso, sabe? As críticas são muito suaves em geral para jogos tão fracos. E os próprios clubes toleram, também aceitam. Ah, tá bom, é assim mesmo, começo de temporada, aí depois é meio de temporada, depois é porque tem muito jogo, tá todo mundo cansado, depois é que as férias estão chegando, e assim seguimos, né? Nessa mediocridade na acepção da palavra. É isso, galera. Eu acho que eu discordo um pouco do Mauro e do Bernardo na questão do São Paulo. Acho que o São Paulo, cara, fez seu jogo, né? O São Paulo contra time mais forte sempre tem dificuldade de se defender bem, né? O São Paulo se defendeu muito bem hoje, cara, e teve chance de ganhar o jogo, né? A última bola foi do São Paulo, por exemplo, né? Com um ponto agudo, né? Que é o Pedrinho. Então, eu acho que o São Paulo fez um bom jogo, sim. Joga a quinta agora contra a Portuguesa, depois Morumbi lotado contra o Corinthians no domingo, né? Então, mais um clássico. E eu acho que o São Paulo vai vencer, cara. Eu acho que o São Paulo vai vencer o Corinthians e vai vencer a Portuguesa. Eu acho que o São Paulo tá num bom início, tá? Um bom início de campeonato. Com aquela vitória de virada, eu acho que ajudou muito o ânimo da equipe. Então, acho que é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta pra vocês aí. 0x0 hoje do Choque Rei no Allianz Parque. Valeu? É nóis. Vamos, São Paulo!